Ok, boa noite, mais uma vez, sejam bem-vindos a mais uma aula, ok? Só para dar continuidade àquilo que nós falamos na última aula, eu expliquei que essas fórmulas já são previamente derivadas, ok? Mas é fácil mostrar isso usando essa função de densidade de probabilidade, que a média e a variância são dadas dessa maneira, mas isso não é... Quem tiver interesse pode fazer. Mas é uma coisa muito fácil, é só uma questão de vocês, a pessoa dominar, ter domínio na parte de cálculo de integral, ok? Quem tem domínio no cálculo integral ou primitiva vai conseguir fazer isso com muita facilidade. Então, esse exemplo que eu não cheguei de falar na última aula, vamos considerar que o tempo necessário para um medicamento fazer efeito contra alguma dor, qualquer que seja a dor, é modelada usando a distribuição uniforme, variando de 0 a 15 minutos. Tendo como base experimentos conduzidos em animais, um determinado animal, okay, nós chamamos, aqui coloquei paciente, mas o paciente me refiro ao animal, um animal que esteja sofrendo dessa dor, recebe o remédio e, supondo válido que o modelo mencionado, que é um modelo uniforme, eles querem que a gente calcule, estamos a pedir para que a gente calcule a probabilidade da dor durar mais de 7 minutos. No item B, pedem que a gente calcule a probabilidade da dor durar mais de 7 minutos, sabendo que essa dor durou menos de 10 minutos. Ou seja, a probabilidade da dor durar mais de 7 minutos, sabendo que a dor durou menos de 10 minutos, significa que temos que calcular aqui aquilo que é a probabilidade condicional. E por fim, eles nos pedem para que a gente calcule o tempo médio até a dor cessar, ok? E a variância. Então, primeiro, eu coloquei aqui, observe que as funções de densidade de probabilidade e a função de distribuição são respectivamente. A função de densidade de probabilidade, eu corri logo para cá. Eu sei que f de t vai ser igual a 1 sobre b, o b é 15, o a é 0, então a densidade vai ser 1 sobre 15, ok? Se o t estiver entre 0 até 15, e vai ser 0 caso contrário. Por quê? Porque eu tenho aqui que o tempo necessário para o medicamento fazer efeito foi modelado usando a distribuição uniforme no intervalo de 0, que é o meu A, até 15, que é o meu B. Ok? Então, o A vai ser 0, o B vai ser 15. Então, por isso que eu coloquei f de x vai ser 1 sobre 15, se o x estiver entre 0 até 15, ou vai ser 0 no caso contrário. E por outro lado, a função de distribuição, ela vai ser 0 para todo valor de x menor que 0, que é todo valor que está antes do 0. Mas como eu estou a acumular, então eu vou afirmar que vai ser que x sobre 15, para x variado no intervalo de 0 até 15, é só uma questão de você derivar, aliás, desculpa, é só uma questão de você integrar essa função no intervalo de 0 até x, ok? Integrar no intervalo de 0, que é o a, até x, e vai ser 1 para todo valor de x maior que 15, ok? Vai ser 1 para todo valor de x maior que o b é 15. Então, nós temos essa função. Lembrando, essa parcela aqui, é essa integral, é aquela integral que eu mostrei, mas tem em algum outro lugar onde eu faço, é essa integral aqui. Você vai integrar desde o limite inferior, o menos infinito foi uma forma de representar que eu coloquei aqui. Para o nosso caso, não vai ser menos infinito, vai ser 0, porque a função está variada entre 0 e 15. Então, você vai integrar de 0 até x, f de x, d de x, para você conseguir obter, essa função de distribuição, ok? E vai ser 1 para todo valor de x que for maior que 15, ok? Na verdade, tem que ser maior ou igual, porque o 15 não pode fazer parte aqui, na função de distribuição, mas pode vir fazer parte daqui. Eu acabei cometendo o erro por causa disso que aconteceu aqui. Mas é uma série de coisas que eu vou ter que corrigir depois. Então, desta forma, no item A pedem para que a gente calcule a probabilidade da dor durar mais de 7 minutos. O que é a dor durar mais de 7 minutos? Significa a probabilidade do x
ser maior que 7. Ok? Então, a probabilidade do x ser maior que 7 significa integrar essa função no intervalo de 7 até 15. O 7 está aqui, o 7 está entre 0 até 15. Então, eu vou ter que integrar no intervalo de 0 até, aliás, no intervalo de 7 até 15. Então, naturalmente a integral dessa função aqui é f de x. Então, eu mesmo colocar integral de f de x, que vai ser 1 sobre 15, avaliado entre 7 até 15, d de x, que vai ser igual, é a mesma coisa, você pode calcular essa integral aqui, vai ter x sobre 15, que é essa parcela, avaliada no ponto 15, menos f de x avaliada no ponto 7. Ou seja, você sabe que f de x, nesse intervalo de 0 até 15, vale x sobre 15. Então, se você não quer colocar essa parcela aqui, não quer usar essa função de distribuição, a outra forma simples seria essa. Você pode usar essa abordagem, integrar em função dos limites, a função, depois substituir. Então, aqui eu não sei se o fato de eu ter representado essa função criou uma confusão, pode criar confusão em vocês. Mas a ideia é basicamente essa. Eu sei que a integral de 1 sobre 15 d de x vai ser x sobre 15. É integral simples. E eu vou avaliar nesses limites, de 15 até 7. Aliás, de 7 até 15. Então, você vai pegar essa função, vai substituir 15. F de x no ponto 15 vai ser igual. Coloca 15 aqui, você fica com 15 dividido por 15, dá 1. Então, f de x no ponto 7, você vai colocar no único lugar, se você for a ver, nessas partições você tem esse intervalo, dá 0, tem esse intervalo, dá x sobre 15, e tem essa parte que dá 1. Então, essa parcela aqui, se você substituir por 15, vai ser igual a 1. O 7 está aqui, se você substituir aqui por 7, você vai ficar com 7 sobre 15. Então, fazendo essa diferença, você vai ter 1, ou melhor, ao invés de colocar 1, você pode colocar 15 sobre 15, 7 sobre 15. Então, o denominador é o mesmo, que é 15. O numerador vai ser 15 menos 7, vai ser 8, então você vai ter essa probabilidade. Eu não coloquei aqui mais uma vez, porque eu estou a partir do pressuposto que vocês têm algum conhecimento, por mais básico que seja, mas eu pressuponho que vocês já tenham conhecimento daquilo que é a parte do cálculo integral. De igual forma, usando essa função de distribuição, para você calcular a probabilidade de x ser maior que essa parte, a dor durar mais de 7, sabendo que durou menos que 10, então é essa, a dor durar, queremos a probabilidade da dor durar mais de 7, sabendo que durou menos que 10. Vai ser a probabilidade da interseção, usando a analogia do outro exemplo que eu dei, vamos calcular essa interseção, que vai ser tem x maior que 7, todos os valores maiores que 7 e todos os valores menores que 10, então a interseção vai estar entre 7 até 10. Ok? Então, você calcula essa probabilidade do x estar entre 7 até 10 e vai dividir pela probabilidade do x ser inferior a 10. Então, x estar entre 7 e 10 significa calcular f zona de x avaliado no limite superior menos o limite inferior. A mesma explicação que eu dei quando eu apresentei essa curva aqui. Quando eu mostrei essa curva, é a mesma explicação. Então, f zona de x no ponto 10 menos f zona de x no ponto 7 dividido por x ser menor que 10, o que significa? O 10 está aqui. Então, x menor que 10 significa pegar de 0 até 10. Ok? Como a função ela existe, essa função existe apenas no intervalo de 0 até 15, mas eu sei que o 10 está em algum lugar dentro desse intervalo, então a probabilidade de x ser menor que 10 é o mesmo que pegar f zona de x no ponto 10 menos f zona do x no ponto 0. O 0 é esse limite. Então, é mesmo que, se o 10 está mais ou menos aqui, é mesmo que pegar no intervalo de 0 até 10. Ok? Então, fazendo essa subtração, você sabe que f zona de x
vai ser x sobre 15. Então, se x for 10, você vai colocar 10, fica aqui com 10 sobre 15, menos 7 sobre 15, faz essa operação, que dá 3 sobre 15. No denominador, você vai ter 10 sobre 15 menos 0. Então, simplificando tudo isso, você vai ter essa probabilidade de 3 sobre 10, que é 0,3. Okay? Quanto é que dá a média? A média de uma variável aleatória com distribuição uniforme vai ser pegar os limites inferiores e os limites superiores, somar, ok? Limite inferior mais o superior, somar e dividir por 2. Então é isso. 15 mais 0 dividido por 2, que dá 7,5. E a variância vai ser pegar a diferença entre o limite superior menos o limite inferior, tudo isso ao quadrado, dividir por 12. É simplesmente isso. Você não precisa calcular integral, porque essas fórmulas foram obtidas com base naquele cálculo integral. Então, vocês não precisam calcular integral para o caso da variância apenas. Porque no caso do cálculo das probabilidades, aí sim, vocês vão precisar de fazer isso. Então, a variância vai ser 18,75. Ok? E para terminar a função, para terminar essa parte, a função de distribuição do modelo uniforme vai ser basicamente essa. Ou seja, essa função de distribuição ela vale 0 para todo valor de x que é menor que 0. Então, ela vai ser essa reta, ok? Vai ser essa função crescente, que é essa função aqui, x sobre 15, é uma função linear. Então, ela vai ser essa função linear para todo valor de x que está entre 0 até 15. E vai ser 1, vai ser constante no 1 para todo valor de x maior que 15. Para todo valor de x maior que 15, ela sempre vai ser 1, não vai passar de 1. Ok? Porque é uma função acumulada, não vai passar de 1. Ok, e agora vou introduzir agora a função de densidade de probabilidade no contexto da variável contínua, a densidade mais sofisticada, ok? E comumente usada, nós já usamos várias vezes a analogia da curva do modelo normal, da distribuição normal. Quando a gente classificava as distribuições em simétricas, assimétricas, tudo muito mais, nós estávamos a usar como referência a curva da distribuição normal. E essa curva da distribuição normal, ela tem essa fórmula. Aquela curva gaussiana, ou aquela curva simétrica, onde no ponto máximo eu expliquei que a média era igual a moda igual a mediana, ela tem essa fórmula, a densidade é dada por essa expressão. Ok? Então, de forma geral, a gente diz que uma variável aleatória contínua segue uma distribuição normal, ou uma distribuição gaussiana, com os parâmetros média, μ, e variância sigma quadrado, se a sua função densidade de probabilidade ser dada dessa maneira. Vocês não precisam decorar essa função densidade. Vocês não precisam disso. Não há necessidade de vocês decorar essa densidade. Por quê? Não há necessidade de decorar, vocês não vão precisar integrar essa função. Ok? Essa é uma das vantagens. Diferentemente daquilo que a gente fazia na distribuição uniforme, onde a gente precisava calcular integral, tudo muito mais, essas contas um pouquinho chatas, tudo muito mais. A curva de distribuição normal, não, vocês não precisam, porque para integrar isso em função a x, seria um baita trabalho, porque não é nada fácil calcular essa integral. Para calcular essa integração dessa função, é preciso usar uma série de simplificações, fazer muitas suposições, e acredito eu que o nível da análise matemática ou abordagem, essa prática ou praticidade que vocês têm em manipular integração ou integrais, tudo muito mais, não é suficiente para trabalhar com essa função de densidade de probabilidade. Não é impossível, é possível integrar essa função, ok? Fazendo algumas suposições, não tem nada de especial. Mas para o vosso nível, a gente não precisa calcular a integral ou a primitiva da curva de distribuição normal. Ok? Então, essa curva é caracterizada por esses dois parâmetros. Temos o μ, que é o parâmetro de locação. Ok? Locação em relação à variável x, o que significa, para valor μ negativo, a curva ela tende a se concentrar à esquerda,
e valor μ positivo, a curva tende a puxar um pouco para a direita. Por outro lado, temos o sigma, que é o desvio padrão. Esse é o parâmetro de escala, ok? E esse parâmetro de escala, ele vai indicar aquilo que é a concentração dos dados, o quão a curva, aliás, da curva, o quão a curva da distribuição normal está mais achatada ou está mais concentrada e por aí vai. Então, se vocês estão lembrando, quando eu expliquei sobre as diferentes formas de deformação da função de uma curva, que é a platicúrtica, leptocúrtica, mesocúrtica, tudo muito mais, o que ocasiona, ou o fator que faz com que aquelas curvas elas tenham esse comportamento, é exatamente esse parâmetro, que é o sigma. Okay? E vamos usar como notação, vamos dizer que x segue uma distribuição normal com média μ, ok? Atenção, o μ é a média e a variância é sigma quadrado. Vocês sabem que o desvio padrão é só simplesmente calcular a raiz quadrada dessa variância, ok? Então, essa vai ser a notação que vamos usar para indicar uma variável aleatória que tem uma distribuição normal com os parâmetros μ e sigma quadrado. A variável x, ele mapeia valores desde o menos infinito até o mais infinito. Ou seja, ela pega toda a reta real. Algumas propriedades inerentes à distribuição normal. A primeira é que a distribuição normal é simétrica em torno da média. Ok? O conceito de simetria vocês entendem muito bem. Quando a gente diz que a distribuição é simétrica em torno da média, significa que a média, a moda e a mediana são iguais naquele ponto máximo. Okay? Essa função tende para zero quando o x vai para menos infinito. Mais uma vez, esse ponto foi aquilo que eu expliquei aqui. Eu volto aqui, vou fazer questão. Aqui é aquilo que eu expliquei aqui, que a função de distribuição para valores de x que estão no menos infinito, sei lá, um valor muito grande, mas no sentido negativo, por exemplo, menos 50, ou menos 100, menos 1000, menos 1 milhão, valores que estão mais distantes do zero, a função de distribuição ela é zero, aproxima-se a zero. E à medida em que o valor vai aumentando, ela vai acumulando e a função de distribuição ela vai aumentando até quando chega no infinito ela já é 1. Okay? Então, é isso que eu estou a explicar aqui. F de x tende para zero quando x vai para menos infinito. Ok? Ou mais infinito, dependendo daquilo que é a direção de leitura. Ou seja, se você fizer a leitura assim, o que é mais natural, a leitura sempre tem que ser da esquerda para a direita. Fazendo a leitura da esquerda para a direita, essa cauda, a área dessa cauda, que está lá no menos infinito, vai ser zero. Mas se você fizer a leitura da direita para a esquerda, a área dessa curva que está lá no fundo também vai ser igual a zero. Ok? Só que, como a leitura natural é de menos infinito a mais infinito, então a gente tem que fazer essa leitura, onde vamos ter, aqui vai ser zero, à medida que a gente vai aumentando, vamos ganhando a área, até chegar lá no mais infinito, onde a área vai ser 1. Ok? Então, esqueçam essa segunda parte, isso pode descomplicar. Mas essa é a designação geral, a designação natural é essa mesmo. O valor máximo da função f de x, essa função f, ela é maximizada quando x assume o valor de μ. X igual a μ, vocês sabem que essa parcela toda vai ser zero. Sendo essa parcela igual a zero, o exponencial de zero vai ser 1, e a função vai ser simplesmente essa constante. E o máximo atinge-se nesse ponto. Ok? Onde esse máximo vai equivale à moda, essa média μ equivale à moda e à mediana. Ok? Usando a propriedade de simetria que eu identifiquei aqui no item 1, no item 1. O que isso quer dizer? A curva da distribuição normal é dada dessa maneira, ela é simétrica em torno da média, ok? Tenho a média μ. Esse é o ponto máximo, como vocês podem ver, o máximo é nesse ponto. O máximo da função é atingido nesse ponto, que ao mesmo tempo é a mediana, porque vai dividir essa área toda em duas partes iguais, que é 50%, 0,5, 0,5. Por que 0,5, 0,5? Porque a área da densidade toda
a área de toda aquela densidade deve ser igual a 1. Então, se o x igual a μ representa a mediana, então significa que essa primeira parcela, de menos infinito até μ, vale 0,5, de μ a mais infinito, também vale 0,5. Ok? Então, essa linha aqui é a linha onde a média coincide com a moda, coincide com a mediana. A moda está aqui porque porque essa parte onde nós temos maior ocorrência. Ok? Moda é aquele número que ocorre mais vezes. E a nossa maior ocorrência está exatamente nesse ponto. Então, essa é a curva de distribuição normal. Ok? A curva que vamos usar a partir de já. Em tudo que a gente precisar calcular, vamos usar essa curva. Então, eu apresento aqui esses gráficos, ok? Para mostrar por que a gente chama o parâmetro μ como sendo o parâmetro de locação. A gente diz que o μ é parâmetro de locação porque esse parâmetro ele permite mudar, fazer a locação dessa curva ou para a esquerda ou para a direita em função, dependendo do valor do μ que a gente for assumir. Ok? Por exemplo, se o μ for 0, eu tenho essa curva, ok? Com a cor cinzenta, tem essa curva, em que a média, o valor μ está mais ou menos aqui. O valor μ é 0, ok? Então eu tenho essa curva. Se eu assumir um valor μ de menos 5, o que ele vai fazer? O 0 está aqui, um valor μ menos 5, ele vai deslocar a curva para a esquerda. Então eu tenho um valor μ, continua sendo a curva de distribuição normal, mas está sendo deslocado em função daquilo que é o valor μ. E por fim, se eu assumir μ igual a mais 5, que é um valor positivo, ele vai deslocar a curva à direita. A direita de quê? A direita do μ igual a 0, né? Porque eu estou a usar o μ igual a 0 como sendo a minha referência. Ok? Então, assumindo μ igual a 5, que é um valor positivo, ele desloca para a direita. Então, razão pela qual é por isso que a gente assume que o μ é o parâmetro de locação, porque ele vai deslocar a curva em função do valor. Por outro lado, o parâmetro sigma é conhecido como parâmetro de escala, porque ele vai nos permitir, por exemplo, observem que a forma da função ou a forma da curva depende do valor que o sigma quadrado assume. Valores maiores do sigma, a curva tende a ser mais achatada. Ok? Ou seja, eu tenho uma curva aqui platicúrtica. Temos platicúrtica, temos leptocúrtica e temos mesocúrtica. Aquela classificação de curvas que eu dei na primeira parte do curso. Ok? Então, valores pequenos do sigma, da variância, ele tende a concentrar a massa probabilística, ou tende a concentrar pontos em torno da média. Nesse caso, eu estou a assumir que a média é 0. Okay? Estou a assumir que a média está aqui, é 0. Então, valores pequenos para o sigma, ele vai concentrar massa probabilística em torno de 0. À medida que a gente vai aumentando o valor do sigma, o que é que vai acontecer? A curva vai ficando um pouquinho mais achatada. Ok? Vai ficando um pouquinho mais achatada. Se eu colocasse sigma igual a 100, vocês vão ver que essa curva estaria mais ou menos aqui. Seria uma curva que viria mais ou menos aqui. Estaria bem mais achatada. A questão que surge é uma questão natural. Então, eu expliquei, deixei claro que a gente não vai precisar calcular a integral dessa função. Mas eu tenho interesse em calcular a probabilidade associada a uma variável aleatória com distribuição normal. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou proceder? Como é que a gente pode calcular essa probabilidade sem precisar integrar aquela função densidade? Então, para tal, existe uma transformação que já foi feita, ok? Da distribuição normal usual para a distribuição normal padrão, ok? Então, uma distribuição de probabilidade é dita ser padrão se ela tiver média 0 e variância 1. Perdão. O que isso quer dizer? Isso significa fazer uma transformação dessa variável aleatória, que segue uma distribuição normal, com média μ, variância sigma ao quadrado, para uma outra variável. Essa variável vai ser essa variável aqui, que é x menos o μ sobre sigma, que é, vamos denotar por z, que vai seguir uma distribuição normal com média 0, variância 1.
Então, aí pode surgir aí uma dúvida. Ok, professor, onde é que apareceu essa razão de x menos μ sobre sigma? X menos μ sobre sigma é praticamente essa expressão. Eu peço desculpas, aqui na verdade falta, aqui tem que ser x menos μ ao quadrado. Eu nem me dei conta disso. Mas eu vou corrigir esse slide e vou disponibilizar. Então, a função de densidade de probabilidade é x menos μ tudo ao quadrado. Então, se você pega o sigma ao quadrado, coloca dentro de parênteses, aí ficamos com x menos μ sobre sigma, tudo isso ao quadrado. Então, que é basicamente aí onde surgiu essa razão. Ok? Então, essa variável, que se tem uma média 0, variância 1, é usualmente identificada com a letra maiúscula z, que representa uma variável normal com média 0, variância 1. Ou seja, z é uma variável normal padrão. Padrão porque tem desvio padrão 1 e média 0. Ok? Para mostrar que essa variável tem média 0, variância 1, isso vocês vão entender melhor na parte quando estiverem a falar de estatística 2, ok? Onde vão falar da teoria de estimação, estimadores viesados, remover o viés e por aí vai. Essa abordagem toda, dependendo do professor que for a pegar essa disciplina, provavelmente ele vai explicar a vocês como é que vocês conseguem mostrar que uma variável aleatória x transformada dessa maneira, subtraindo pela média dividido pelo desvio padrão, por que essa variável segue uma distribuição normal padrão? Ok? Então, essa variável ela tem média 0, a variável z, ok? Que tem essa parcela aqui, tem média 0, variância 1. E é por isso que é conhecida como uma variável com distribuição normal padrão. Então, como calcular probabilidades na distribuição normal? Foi essa pergunta que eu fiz antes. Então, o cálculo da probabilidade consiste, naturalmente, os problemas que vocês vão ter na lista de exercícios, ou mesmo na prova, eu não vou fornecer os valores do z, mas sim, eu vou fornecer os valores do x, eu vou assumir, vou colocar no enunciado x e segue uma distribuição normal com média μ e variância sigma quadrado. Ok? E eu vou pedir para que você calcule a probabilidade associada à variável aleatória x. Então, como você não pode integrar essa função por causa da sua complexidade, você vai ser obrigado a transformar o x nessa variável padrão, em z. E depois daí eu vou apresentar para vocês uma tabela que vocês vão usar para consultar aquilo que são as probabilidades. Ok? Então, a tabela que eu me referi é essa. Vamos usar a tabela de distribuição normal padrão, considerando duas casas decimais. Eu depois vou mostrar a vocês qual é a tabela e vou dar uma ideia geral de como fazer leitura. Então, sempre que vocês forem a calcular esse valor z, vão ter que usar duas casas decimais apenas para a variável z. Naturalmente, na lista de exercícios eu vou pedir para que vocês usem 3 casas decimais para o cálculo das probabilidades, mas ao calcular o valor de z, você não precisa usar 3 casas decimais. O z, você vai ter que assumir apenas 2 casas decimais, apenas para o z. Ok? Por quê? Por que o z tem que ser necessariamente 2 casas decimais? Eu vou mostrar para vocês mais adiante por que o z deve ser obrigatoriamente, a gente deve usar obrigatoriamente 2 casas decimais. Atenção, eu espero que vocês aqui não criem confusão. Na lista de exercícios eu vou pedir para que vocês usem 3 casas decimais. Mas as 3 casas decimais que eu vou pedir para vocês usarem é para obter a probabilidade na parte final. O valor z, vocês devem usar apenas 2 casas decimais. Só o z. Okay? Então, como disse, existem várias tabelas de distribuição normal diferentes, mas todas elas levam aos mesmos resultados. A única coisa que muda é a manipulação, o artifício de como é que a gente vai manipular cada uma das áreas que a tabela de distribuição normal apresenta. Okay? Mas a explicação que eu vou apresentar aqui, eu vou escolher uma tabela, uma das tabelas de distribuição normal,
Vou explicar a vocês como consultar as probabilidades nessa tabela e vou pegar essa tabela e vou colocar no módulo. Vocês vão usar essa tabela. Mas se alguém está a repetir essa disciplina, já tem noção de uso de outras tabelas, ou se alguém tem algum livro que explica o uso de uma outra tabela, estejam à vontade. Mas o que eu quero é que as probabilidades devem ser as mesmas. Okay? Ou seja, vocês devem aprender a fazer leitura nessa outra tabela. Ok? Porque eu vou ensinar vocês a fazerem leitura na tabela específica que eu vou apresentar. A simetria da distribuição normal. Okay? Aquela simetria que eu expliquei aqui, quando eu disse que a curva era simétrica, ela vai ter uma consequência. Qual é a consequência? A consequência é que a probabilidade da variável aleatória Z, essa variável normal padrão, assumir valor maior que A, vai ser igual à probabilidade de Z assumir valor menor que A. Por outro lado, incluir ou não o valor de X, ou seja, a probabilidade de X ser maior que K é igual à probabilidade de X ser maior ou igual a K. Colocar maior ou igual, ou menor, ou simplesmente menor ou igual, não muda em nada. Tal como o que eu expliquei no caso da distribuição uniforme. Então, essa propriedade aqui é ilustrada nessa figura. O que isso quer dizer? Como a curva é simétrica, e eu sei que de menos infinito até zero, essa área toda aqui, essa área toda de menos infinito até zero, essa área toda, essa parcela, tudo isso vale meio, e de zero a mais infinito, eu sei que essa parcela toda daqui também vale meio. Então, usando essa simetria, a probabilidade do Z ser menor que A, aliás, menos A, vai ser igual à probabilidade do Z ser maior que A. Ok? Lembrando que o A é uma constante qualquer. Se A for igual a 1, significa a probabilidade de Z ser menor que menos 1 é igual à probabilidade de Z ser maior que 1. Se você tem 1 e menos 1, essa área vai ser igual àquela. Se você tem menos 2, aqui 2, essa área vai ser igual àquela. Mas o valor de A deve ser o mesmo em termos de módulo. Se você tem menos 5, aqui tem que ser 5. Aí vamos dizer que essa área vai ser igual àquela. Ok? Só se o valor de A for igual em termos de módulo. Ok? Então, aí vamos ter a validade dessa expressão. A tabela de distribuição normal que eu falei é essa. Ok? Ou seja, essa tabela talvez, pode ser que vocês não estejam conseguindo visualizar bem as probabilidades, mas eu vou disponibilizar essa tabela para vocês. Então, o que acontece com essa tabela? Essa tabela, ela mostra logo que a probabilidade, a área que ele está a apresentar, as probabilidades que você tem aqui, é essa área que ele pintou, de menos infinito até um determinado valor de X. Ok? O que isso quer dizer? Esses valores que estão dentro, esses valores todos estão dentro desses retângulos, são as probabilidades. São esses valores que vocês vão procurar. As probabilidades. E aqui você tem a parte negativa, para todos os valores de x que estão antes do zero. E para valores de x que estão depois do zero, você tem essas probabilidades. O que aconteceu? Essa tabela aqui resultou na integração daquela função para diferentes valores de x. Ou seja, alguém sentou, calculou todos os integrais, ok? E disponibilizou. Por isso a gente não precisa calcular o integral. É só simplesmente calcular a variável z, que é normal padrão, e depois vir consultar aqui. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, observem que os valores que nós temos aqui, tanto nesse retângulo como no outro retângulo, eles não apresentam casas decimais. Vocês sabem que a probabilidade é sempre 0, alguma coisa, 0, alguma outra coisa. Já os valores que estão aqui é como se fossem valores inteiros. Mas não são, por isso que ele colocou observação. Aqui a observação diz, os números dentro da tabela referem-se às 4 casas decimais da probabilidade de z ser menor que x. Ok? A variável z ser menor que x, que é pegar essa área. Por exemplo, se você tem 0, 1, 7 e 9, a leitura em termo probabilístico vai ser colocar 0 antes desse número. Antes desse número aqui, você tem que colocar 0, vírgula. Isto é, por exemplo, se eu pego esse valor aqui, que é o 5.000, antes do 5.000, se eu quiser fazer uma leitura em termos de probabilidade, tenho que colocar 0,5.
Porque eu sei que os 3 zeros depois da casa decimal não vai ter nenhum impacto. Ok? Então, se você pega, por exemplo, deixa eu ver, vou pegar esse. Tenho 9.370. A leitura tem que ser 0,9370. Ok? E como é que você vai fazer essa leitura? Para você fazer essa leitura, você primeiro deve ter o valor do x. Mas esse valor do x, como essa tabela é normal padrão, esse valor do x vai ser dado, o valor de x vai ser dado por z. Atenção, não confundam esse x aqui com esse, não. Para você fazer leitura, você vai ter que calcular esse valor de z. Calcule o valor de z, esse é o primeiro passo. Depois, verifique a área que você quer pegar, porque a distribuição contínua, a gente tem que pegar a probabilidade dentro de uma área. Verifique a área que você quer pegar e depois venha fazer a interpolação. Por exemplo, imagine se o interesse fosse da gente calcular a probabilidade de x ser maior do que zero. O que é ser maior do que zero? Eu sei, x maior do que zero é pegar toda essa área aqui. Essa é a única área, aliás, x não, z maior do que zero. Essa é a única área de z que é maior do que zero. E quanto é que dá essa área? Essa área aqui, observe, a tabela, aliás, essa tabela aqui, ele dá de menos infinito até um determinado valor do x. Então, se você quer calcular essa área, mas você sabe que toda essa curva de menos infinito a mais infinito vale 1, mas você quer essa área aqui, então, você vai colocar 1 menos a outra área complementar. Ok? Então, que vai ser x maior que zero, você tem esse valor aqui. Quero a probabilidade de x ser menor que 1. Aliás, x não, o z. Quero a probabilidade do z ser menor que 1. Onde é que está 1? Eu tenho que procurar 1. 1 está aqui. Menor que 1. O que significa menor que 1? Menor que 1 significa você tem 1 mais ou menos nessa parcela, você tem 1 mais ou menos aqui. Menor que 1 significa pegar essa área toda. Essa aqui é a área menor que 1. Ok? O 1 está mais ou menos aqui. Você quer a probabilidade do x ser menor que 1. Onde é que está essa probabilidade? É essa área toda. E como é que você vai consultar? É só vir aqui. Você tem 1 aqui. Então, faz essa interseção 1 com a coluna do zero. Ok? A coluna do zero, ela vai indicar a segunda casa decimal. O que isso quer dizer? Significa, esse 1 é o mesmo que 0,01. O 2 é 0,02. O 3 é 0,03. O 4, você tem que ler o 4 como sendo 0,04. O 5 como sendo 0,05. O 6 como sendo 0,06. Ok? Então, vamos entrar agora no exemplo prático. Nós temos uma variável aleatória x, que segue uma distribuição normal padrão, já está tudo simplificado aqui, e eles pedem para que a gente calcule a probabilidade de z ser menor que 1. Então, a probabilidade do z ser menor que 1, ele vai pegar essa área. Você tem 1 aqui, ok? Ele vai pegar toda essa área aqui. Coincidência ou não, a minha tabela exatamente pega essa área, pega de menos infinito até o valor do x. Então, isso é uma questão de você vir aqui, tem 1, tem que achar a interseção com a coluna 0. Por que com a coluna 0? Porque o 1 é o mesmo que ter 1,0, ok? Aqui também 1,0, aqui menos 2,0. Mais adiante eu vou apresentar uma outra abordagem, ok? Algum outro exemplo em que os valores não são necessariamente inteiros. Mas eu aqui fui um pouco mais simplista demais. Enfim, vamos ver o que vamos fazer. Ok, essa probabilidade, o que eu vou fazer? Eu vou na tabela, vou procurar esse valor, a coluna de 0. Eu tenho 0,8413.
Então, 0,8403 vai ser essa área toda. Ok? Faz sentido, porque você sabe, do menos de infinito até 0 vale 0,5 e aqui você tem 30% ou 0,300 e alguma coisa. Então, somando tudo isso até chegar aqui, você tem essa probabilidade. Ok? Por outro lado, no item B, nós queremos a probabilidade de Z ser maior que 1. Ok. Probabilidade de Z ser maior que 1 é o complemento. Você tem aqui, essa é a probabilidade do Z ser menor que 1. A probabilidade de Z ser maior que 1 é essa parte em branco. É essa área aqui. Mas tem um detalhe. A sua tabela, ela não te dá essa área daqui. Essa tabela ela não dá essa área. Essa tabela só dá essa área que ele pintou. Onde a área pintada ela vai aumentando à medida que você vai aumentando o x. Se você chega no x igual a 2, significa que o x vai estar mais ou menos aqui e ele vai pintar toda essa área até aqui. Ok? Então, para essa situação aqui, z é maior que 1, o que vai acontecer? Imagine que você tem 1 aqui. Você tem 1 aqui. Você quer essa área que eu pintei. Mas a tabela ela te fornece de menos infinito até 1. O que você vai fazer? Você tem que pegar toda essa área, que vale 1, subtrair essa parte daqui, que é aquela que a tabela te fornece. Essa parte daqui que a tabela te fornece. Isto é, a probabilidade de z ser maior que 1, que é exatamente essa área aqui, vai ser igual a 1, que é essa área de menos infinito a mais infinito, subtraindo a probabilidade de x ser menor ou igual a 1. Ok? Ou seja, a probabilidade de z ser maior que 1 vai ser 1 menos a probabilidade de z ser menor ou igual a 1, que é o complementar desse conjunto. Então, a probabilidade de z ser menor ou igual a 1, eu sei que dá 0,484. Aliás, 0,841. Ok? Usando 3 casas decimais, que é exatamente essa área. Colocar menor ou igual, ou simplesmente menor, não muda em nada. Então, fazendo essa diferença, significa a parte que você precisa aqui para completar 1 dá 0,159. Ok? Por outro lado, no item B, qual é a probabilidade do Z estar entre menos 2 até 1? É essa situação. Nós queremos a probabilidade do Z estar entre menos 2 até 1. Mas você sabe que a tabela ela te fornece valores de menos infinito até um determinado valor do x. Então, o que você vai fazer? Para você calcular essa área, apenas essa área sombreada, primeiro você tem que calcular toda essa área aqui. Você tem que calcular toda essa área de menos infinito até 1, ok? Vai pegar toda essa área, mas depois vai ter que subtrair essa parcela daqui que não te interessa, porque a parcela que te interessa é simplesmente essa que está com essa cor de azul claro. Então, o que vamos fazer aqui? Essa probabilidade vai ser, eu vou pegar toda aquela área, que é z menor que 1, que é essa probabilidade, vou subtrair aquela parte que não me interessa, que é a probabilidade do z ser menor que menos 2. Ok? Então, a probabilidade de z ser menor que menos 2 vai ser 0,023. Como é que eu encontrei esse valor? Vamos ver na tabela. Onde é que está menos 2? Menos 2 está aqui. Eu tenho menos 2,0. Você tem que fazer a interseção com a coluna do zero. Ok? Aí pode surgir uma questão. Ok, professor, imagine se eu tivesse menos 2,5. Então, se você tivesse menos 2,5, você tem que fazer assim. Menos 2 e achar a interseção com a coluna do 5, que é aqui. Menos 2,5, você tem que fazer a interseção com a coluna de 5. E se você tivesse menos... vamos supor, menos 1,01, por exemplo. Ok? Menos 1,01. Então, você teria menos 1, está aqui. Onde é que está 0,1? 0,1 está mais ou menos aqui. Ok? Por exemplo, aliás, minto. Peço desculpa, eu vou ter que corrigir aqui. Se você tiver menos 2,55, não pode ser menos 2,5.
menos 2,55. Então, você vai colocar menos 2,5, está aqui, mas a outra parte que vai completar o 55, você vai ter que achar a interseção com a coluna de 5, ok? Que é essa parte daqui. Então, menos 2,5 vai achar a interseção com a coluna de 5. Se você tiver menos 1,56, então você vai fixar menos 1,5, mas como você tem 56, o último valor, a última casa decimal, o último dígito, você vai ter que fazer a leitura do último dígito na coluna. Os primeiros 2 dígitos, você vai fazer a leitura nessa primeira coluna. Essa primeira coluna vai te dar os primeiros 2 dígitos. E a segunda coluna vai te dar aquilo que é o segundo dígito. Ok? Então, nisso, essa probabilidade vai ser dada fazendo essa diferença. A probabilidade do Z estar entre 1 até 2, que é essa probabilidade, Z estar entre 1 até 2, mais uma vez, você tem que pegar essa área toda, até mais infinito, aliás, de menos infinito até 2, e depois vai ter que subtrair de menos infinito até 1. Porque se você pegou de menos infinito até 2, você juntou uma área que você não tem interesse. Então, vai ter que remover. Por isso, a gente vai calcular dessa maneira. Vai ser a probabilidade de Z ser menor que 2, menos a probabilidade de Z ser menor que 1. Fazendo a diferença, dá esse valor. Ok? Então, eu tenho a área, que é a probabilidade de Z estar entre menos Z até Z positivo. Essa área dá 90 e eu quero calcular o valor do Z. Ou seja, eu não sei se coloquei aqui a representação. É isso. Eu tenho a área entre de menos Z até Z dá 90. O que é que isso quer dizer? Primeiro, você tem que fazer isto aqui. De menos infinito até Z positivo, você vai fazer de menos infinito até Z positivo, vai subtrair de menos infinito até Z negativo. Ou seja, você vai calcular a probabilidade de Z ser menor que menos Z, que vai ser igual à probabilidade de Z ser maior que Z, usando aquilo que foi a notação dada. Não tem esse zero, na verdade, tem que ser um meio. É 0,1, é 0,1. Por quê? Por causa dessa curva. Observem que você tem aqui 90, qual é a parte que está a sobrar para completar 100? A parte que sobra para completar 100 é 10%. Então, esse 10% você vai ter que dividir em 5% aqui e o outro 5% ali. Esse 5% mais aquele 5% dá 10%, mais esse 90% dá 100%. Ok? Então, essa probabilidade de Z ser menor que menos Z vai ser igual a Z ser maior que mais Z, que dá 0,05. Nisso, o que eu vou fazer? Eu tenho que ir na tabela, nessa mesma tabela, ao invés de eu procurar a probabilidade, eu vou procurar pelo valor do X, levando em conta essa área que eu tenho aqui. Essa área aqui é 0,05. Onde é que está 0,05? 0,05, naturalmente vou ter que pegar um valor que está bem mais próximo, ok? É um valor que está bem mais próximo. Deixa eu ver aqui, 0,05. 0,05, o valor bem mais próximo é esse. Eu posso usar esse. Esse valor corresponde a menos 1,6. Fazendo interseção com a coluna de 5, vou ter menos 1,65. Ok? Os primeiros 2 dígitos de 1,6 e o último dígito, porque eu disse o valor do Z, sempre deve ter 2 casas decimais. Então, o segundo dígito do valor do Z vai representar essa coluna do X. Ok? Então, eu vou ter menos 1,65 e o Z que eu preciso é 1,65, que é o valor que eu queria encontrar, de tal forma que aquela área fosse igual a 90%. Então, vamos ver o outro exemplo. Okay? Admitindo que a distribuição normal do quociente de inteligência QI de crianças de uma certa escola seja normalmente distribuída com média 10 pontos e desvio padrão igual a 10, calcule
Primeiro, a probabilidade da criança tomada ao acaso desta escola acusar um quociente de inteligência superior a 120. Depois, a porcentagem esperada de crianças com quociente de inteligência, QI, na faixa de 90 a 110. E por fim, o valor do QI, de tal forma que 90% das crianças tenham um valor QI inferior a ele. Primeiro, a gente não tem base para conseguir integrar aquela função de densidade de probabilidade. Ok? Então, vamos denotar, temos a variável aleatória x, que representa o quociente de inteligência, que segue uma distribuição normal, com média 100 e variância 10 quadrado. Ok? É isso. Média 100 e variância também 100. Então, o primeiro ponto, queremos calcular a probabilidade de uma criança tomada ao acaso ter um QI superior. Superior significa que o x deve ser maior que 120. Então, o item A, nós queremos a probabilidade do x ser maior que 120. Então, o que é que isso vai ser igual? Esse x ser maior que 120 vai ser a probabilidade, tem que pegar esse x e subtrair pela média, dividido por sigma, vai ser maior que 120 subtraído pela média dividido por sigma. Atenção, aqui eu coloquei μ, mas eu podia ter colocado... O x eu não conheço, mas eu podia ter colocado aqui a média, que é 100, o desvio padrão, que é 10. Mas eu sei que essa parcela aqui é z, ok? Essa parcela, essa diferença aí, eu denotei ela por z, ok? Então, isso aqui é z, então você vai ter z. 120 menos 100 dá 20, dividido por 10 dá 2. Então, você quer a probabilidade de z ser maior que 2. Como é que eu vou fazer leitura? Mais uma vez. Imagine que você tem 2 aqui. Você tem 2 nesse ponto. Você quer a probabilidade do z ser maior que 2. Ou seja, você quer essa área daqui. Z maior que 2, que é essa área daqui. Ok? Mas a tabela, ela te dá a área de menos infinito até 2. Como é que você vai fazer? Para você encontrar essa área, você vai fazer 1 menos a probabilidade do z ser menor que 2. Se você quer área maior que 2, mas a tabela te dá área menor que 2, então você tem que fazer 1 menos a probabilidade de z ser menor que 2. Então, nisso, vamos na tabela 2, como os dois dígitos depois do 2 é 0, 0, então vamos fazer essa interseção. É 2 inteiro, então vamos intersetar com a coluna do 0. E temos essa área aqui de 0,977,2. Então, eu vou ter essa probabilidade, que é 1 menos o seu complemento. Agora que eu já tenho essa área aqui, é exatamente essa área que a curva dá. Aí sim, eu posso consultar, dá 0,977. Então, fazendo essa subtração, vamos ter essa probabilidade, 0,023. Ok? No item B, queremos a probabilidade de que o x esteja entre 90 e 100. O que isso quer dizer? Tem que pegar o 90, subtrair pela média, que é 100, dividir pelo desvio padrão. Isso vai ser menor que x menos a média, que é 100, desvio padrão, que é 10. Vai ser menor que 110, subtrai pela média, que é 100, dividir pelo desvio padrão, que é 10. Atenção, tem que ser desvio padrão, não a variância. O 10 quadrado é a variância, mas eu tenho que dividir pelo desvio padrão. E vocês sabem que desvio padrão é a raiz da variância. Ok? Então, fazendo isso, aqui você vai ter menos 10, dividido por 10, que dá menos 1. Aqui você vai ter 10, dividido por 10, que dá 1. Ou seja, saímos da variável x para a variável z. O x está entre 90 a 110, mas o z está entre menos 1 até 1. Ok? O z está entre menos 1 até 1. Então, feito isso, essa probabilidade, mais uma vez, voltando para a tabela, observem a tabela. Eu quero a probabilidade entre menos 1 até 1. Então, significa, eu vou ter que pegar, imagine que o 1 esteja mais ou menos aqui. O 1 está aqui. Imagine que aqui eu tenho menos 1, aqui eu tenho 1.
Mas a tabela ela me fornece de menos infinito até um determinado valor x, que é essa parte sombreada. Enquanto à medida em que o x vai aumentando, a área sombreada vai aumentando também. Então, se o 1 está aqui, eu vou pegar toda essa área, de menos infinito até 1. Quanto é que dá de menos infinito até 1? Dá 0,840, aliás, 0,8413. 0,8800, arredondei para 3 casas decimais, e vou remover a parte do z ser menor que menos 1. Ok? Se você tem essa área aqui, a área que eu denotei, que é essa área, menos 1 e 1, eu peguei de menos infinito até menos 1, peguei toda essa área, então vou ter que remover essa parte daqui. Ok? Eu estou falando de forma hipotética, assuma que aqui tem menos 1, vai ter que remover de menos infinito até menos 1. Então, removendo essa parcela, a área vai ser menos 0,150 e tal. Onde é que está menos 1? Menos 1 está aqui. Ok? A casa decimal do menos 1 é 0, então vou ter que remover essa parte, 0,159, arredondando para 3 casas decimais. Que é essa parte daqui. E eu vou ter essa porcentagem, que é 0,682, é aproximadamente 68,2%. Porque a pergunta é, qual é a porcentagem? Vocês sabem que porcentagem devem pegar a probabilidade e multiplicar por 100. Okay? E para terminar, qual é o valor do QI para o qual 90% das crianças têm um valor QI inferior a ele? Então, se é 90%, esse exemplo é idêntico a esse. Nós queremos o valor do QI. Primeiro temos que encontrar o valor de Z. Então, ou seja, queremos o valor do x, xzinho, tal que o x vai ser menor que esse xzinho. De tal forma que a área que delimita esse valor do xzinho seja igual, a área delimitada por xzinho vai ser 90. O que você vai fazer? Você vai padronizar, ok? Essa parte daqui significa padronizar, encontrar o valor de Z. Pegar o x menos o mi por sigma, vai ser menor esse xzinho menos o mi, que é a média, dá 100, dividido pelo desvio padrão, que é 10. Essa área toda vai ser igual a 90. Ok? Então, se você tem essa variável aqui é z maiúsculo, então você tem um xzinho aqui. Como a gente não tem o valor do xzinho, e esse valor que nós queremos encontrar, vamos colocar um z minúsculo. E essa área, ou seja, saímos do x para z. Essa área vale 90, 0,9. Então, nisso, a gente tem que ir na tabela. Ao invés de eu procurar pela probabilidade, primeiro vou achar a interseção, vou achar alguma área que esteja próxima de 0,9. Naturalmente que não está nessa primeira parte, ok? Porque a área aqui termina no 0,4960. Então, a área deve estar mais ou menos aqui. É 0,9, cadê 0,9? 0,9 está mais ou menos aqui. Então, isso é uma questão da gente encontrar a interseção com a linha. Essa corresponde à linha 1,28, ok? Corresponde à linha 1,2 e a coluna 0,08, porque aqui vem segunda casa decimal. Então, 1,2 mais 0,08, eu vou ter 1,28, que é essa que vai me fornecer essa área aproximada de 0,90. Então, eu vou ter que o valor Z vai ser igual a 1,28. O que é que isso quer dizer? Que a probabilidade de Z ser menor que 1,28 vai ser igual a 0,90. E para finalizar, você sabe que Z, usando essa expressão, Z vai ser dada por essa diferença, x menos mi por sigma. Então, esse Z minúsculo, que é esse valor, vai ser x menos 100 dividido por 10. O Z minúsculo você já calculou, ele já obteve da tabela, que dá 1,28. Então, esse 1,28 vai ser x menos a média dividido por 100. E desta forma, o que você quer? Você quer encontrar o quociente, o QI, o coeficiente de inteligência, que é o x. Então, é só isolar o x. O x passa esse 10 multiplicando e o 100 adicionando. Isto é,
Você vai fazer x menos 100 vai ser igual a 1,28 vezes 10, depois passa o menos 100 para outro membro. Aí você vai ter essa expressão. Fazendo as contas aqui, você vai ter que o x vai ser aproximadamente igual a 113. Esse é o quociente de inteligência para aquele aluno. Okay? Então, essa aula termina aqui. E em função daquilo que são as aulas disponíveis que nós temos, a disciplina vai terminar nesse ponto. Mas para facilitar, eu vou apresentar mais uns 2 ou 3 exemplos. Vou fazer isso. Vou postar um ficheiro onde eu vou apresentar o exemplo, vou resolver passo a passo e vou colocar lá, vou colocar uma imagem de como é que eu consultei os valores na tabela. Porque é provável que a leitura que eu dei, como os valores aqui não são bem visíveis, é provável que não tenha ficado claro. Então, nesse exemplo, eu vou colocar o exemplo e vou mostrar passo a passo de como é que vocês vão consultar as probabilidades na tabela. Ok? E aquilo que são todas as possíveis transformações que devem ser feitas. Okay? E qualquer dúvida que vocês tiverem na hora de assistir esses vídeos, escrevam lá no fórum de dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só colocar a página do slide, o exemplo, ou a parte que eu expliquei, para eu tentar esclarecer melhor. Okay? Então, até a próxima aula.